E também a Bíblia diz o seguinte, que Deus plantou o jardim do Éden e colocou o homem lá para cultivar e guardar. Por que isso? Porque se ele tinha que cultivar e tinha que guardar, é porque havia a possibilidade da entrada de um intruso. Então, Deus coloca o homem lá, numa posição de autoridade, e manda: guarde esse lugar que eu te tenho dado. Porque havia possibilidade da entrada de um intruso. E tudo isso estava nas mãos do homem. E nós vemos que no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos fala que a serpente, a mais astuta de todos os animais selváticos, chega para Eva e fala assim: é assim que disse Deus, não comereis de todas os frutos do jardim? Ela disse: não, Deus falou que tudo nós podemos comer, só não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nem tocar nele. Aí a serpente pega e fala assim: é certo que vocês não vão morrer. Quando a serpente fala isso, ela lança a semente da dúvida no coração de Eva. E por que a serpente vai falar com Eva? Porque Satanás, sendo astuto, ele conhece a natureza da mulher. A mulher, ela tem por natureza ser mais detalhista, ser mais cuidadosa com as coisas, ser mais sensível com as coisas. Se talvez a serpente chegasse para Adão, Adão não ia atentar muito para o fruto, mas ela foi atrás de Eva, para que através disso chegasse e fizesse Eva atentar para aquele fruto. E no momento que ela atenta para o fruto, a serpente fala: olha, isso que Deus falou é mentira. Na verdade, Deus tem medo de vocês. Sabe por quê? Se vocês comerem do fruto, vocês vão conhecer todas as coisas e serão como Deus. Vocês podem tomar o governo dele. Então a Bíblia fala que Eva olhou para o fruto e viu que aquele fruto era bom para comer, era agradável para dar entendimento, e tomou do fruto e comeu e deu para o seu marido. Aí talvez alguns perguntam assim: aonde é que estava Adão naquela hora? Até nós vemos assim que alguns pregadores vêm assim e colocam assim: tá vendo? O erro foi de Eva, Eva fez, Eva aconteceu, comeu do fruto, deu para Adão, E aí a gente vê toda uma conversa a esse respeito. Mas aonde é que estava Adão? Será que Adão tinha ido colher flores para Eva? Será que Adão tinha ido em outro lugar do jardim colher outros frutos? Ou será que Adão estava dormindo? Ou será que ele estava passeando? Aonde estava Adão? Estava exatamente do lado de Eva, ouvindo tudo aquilo que a serpente estava falando e pagando para ver se Deus tinha falado a verdade ou não. E quando nós vemos a seguinte coisa: Eva come o fruto, Adão observa, nada aconteceu com ela, porque Deus falou: se vocês comerem do fruto, certamente morrereis. Só que Adão não tinha entendido como era essa morte, porque Adão não sabia o que era morrer. Hoje nós sabemos, mas Adão nunca tinha visto ninguém morrer. Ele tomou do fruto e também comeu. E aí a Bíblia fala que eles, naquele momento, eles perceberam que eles estavam nus. Por quê? O conhecimento do pecado e da natureza do pecado dentro dos seus corações. Então eles pegaram folhas de figueira e foram se esconder. Deus chegou no jardim e falou: Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas aqui trazem verdades tremendas para nós. Deus ama tanto o homem, que Deus, estando acima, numa dimensão superior ao homem, Ele quer se relacionar na mesma ótica que o homem enxerga, na mesma condição que o homem entende. E por isso Ele chega para Adão e fala: Adão, onde estás? De repente Deus chamando Adão, lá do fundo do jardim, Ele fala: Senhor, eu ouvi sua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus fala assim: ué, como é que você sabia que você estava nu? Acaso comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse? E Adão fala: olha, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí nós vemos o segundo sinal da natureza do pecado dentro do homem, que é o quê? A capacidade de não assumir os seus próprios erros. E pior, ele acusa o próprio Deus de ter errado,
falando, olha, foi o Senhor que me deu ela, foi você que me deu ela, então o problema não sou eu, o problema é você. Se você não tivesse me dado ela, não teria feito o erro. Então é essa capacidade do quê? De não assumir o erro. Ele chega para Eva e Eva fala, a cobra me enganou e eu comi. Então nós vemos o quê? A natureza do pecado estava entrando na natureza humana. Deus tinha projetado o homem para ser o melhor. Mas naquele momento, a natureza do pecado estava dentro do homem. Talvez você não esteja entendendo, mas o que eu estou querendo dizer nesse momento é que Deus criou todas as coisas. Ele amou toda a sua criação, criou o homem e nos criou em Adão. E nos amou em Adão. Nós estávamos em Adão. E quando Deus criou Adão, Ele o amou, o coroou de honras e glória, o estabeleceu num lugar para ter a supremacia sobre a criação. E no primeiro momento, o homem, ele opta dar as costas para Deus e fazer uma aliança com o inimigo de Deus. E quando ele faz uma aliança com o inimigo de Deus, ele pega e entrega a autoridade que ele tinha nas mãos do inimigo e toma a natureza demoníaca sobre ele. Por isso a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque em Adão a natureza do pecado passou e se perpetuou para toda a raça humana. Porque nós todos somos descendentes de Adão. E diante de toda essa calamidade, Deus poderia em um instante dominar toda a terra, acabar com tudo, começar tudo de novo. Mas aí nós não veríamos o amor de Deus. O amor de Deus foi tal que diante dessa traição, diante do homem tentar usurpar a autoridade que Deus tinha lhe dado e vira as costas para Deus e faz uma aliança com Satanás, Deus olha para toda essa situação e ama o homem e fala a seguinte coisa para o diabo: você usou a mulher para trazer a natureza do pecado sobre o homem. Eu também vou usar a mulher e eu, através da mulher, trarei aquele que vai destruir o teu poder para todo sempre. E ele falou em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava falando ali para a serpente, para o diabo, que ele traria aquele que era o descendente da mulher. E este ia pisar a cabeça fala do poder. Acabaria com esse poder que Satanás tinha. Ele seria ferido sim, seria ferido no calcanhar. Ele passaria por algo que o feriria, mas através disso o poder do diabo seria destruído. Só que o inimigo não sabia o que era isso, não sabia como se daria isso. Então nós vemos que ali, a partir dali, o diabo inicia uma perseguição a todos aqueles que se levantavam em nome de Deus. E nós vemos aqui que Deus, ele zela pelas suas promessas para cumprir. E então Deus, ele começou a estabelecer uma linhagem santa a fim de manifestar o filho que ele havia prometido que viria da mulher. Então nós vemos que Deus ali, ele santifica Abel. Caim vem e mata Abel por ordem e influência de Satanás, porque Satanás pensava que ele poderia talvez ser o descendente. Então, induzido por Satanás, Caim vai e mata Abel, achando que a promessa de Deus não se cumpriria. Deus levanta Sete e assim santifica uma geração. A geração de Sete começa a se corromper, e dentro da geração de Sete, Deus separa Noé. Aí Deus manda o dilúvio de Noé. Deus separa a geração de Sem. Da geração de Sem começa a se corromper, Deus separa Abraão. De Abraão Deus separa Isaac. De Isaac Deus separa Jacó. De Jacó ele separa os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas ele separa toda a descendência de Judá. Da descendência de Judá ele separa a raiz de Jessé e separa o rei Davi, para através do rei Davi ele manifestar a sua promessa. E com tudo que o inimigo tentou fazer para barrar as promessas de Deus, tendo Deus prometido, não há ninguém que impeça aquilo que Deus prometeu. Deus fará na sua vida.
porque a palavra de Deus nos dá garantia disso. O mesmo Deus que prometeu no passado é aquele que promete hoje e cumpre. Aleluia! E aí nós vemos que Deus separou um povo a fim de manifestar a sua semente, que era a semente da mulher.